Bem-vindos à revisão rápida do Emergency Rules. Eu sou o Lucas Valente e hoje a gente vai falar sobre a sequência rápida de intubação parte 2.1. Ué, 2.1? Pois é, a gente tinha pensado em fazer só a parte 2, que seria sobre casos clínicos, mas o primeiro caso já ficou bem grande e para não ficar muito grande, a gente vai dividir a parte 2 em duas partes também. Então vai ficar 2.1 e 2.2, beleza? Pois é, então vamos aqui ao caso. Você está de plantão e recebe um paciente de 67 anos, com cerca de 50 quilos, trazido por familiares, com um quadro de franca insuficiência respiratória. Pede para a equipe que pegue um acesso periférico e monitorize o paciente. Enquanto isso, a filha do paciente, de forma desesperada, te diz que ele é cardíaco e usa diuréticos para não ter falta de ar, porque sofreu um infarto há 3 anos. Após a monitorização, você olha para o monitor e vê a frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, saturação periférica de 68%, a PA 94/58 com a PA média de 70 e a frequência respiratória de 34 incursões respiratórias por minuto. Na avaliação neurológica, a escala de coma de Glasgow, 6. Então você, como um bom emergencista que é, vai pegar os principais pontos para montar o seu raciocínio diagnóstico. E vamos aqui aos principais pontos então. Paciente idoso, de 67 anos, peso de 50 kg, paciente coronariopata, com história de infarto agudo do miocárdio, não é isso? Paciente cardiopata, com a possível insuficiência cardíaca congestiva, já que ele faz uso de diuréticos para não ter dispneia, de saturação com taquipneia e rebaixamento do nível de consciência. O que você tem que fazer nesse momento então? Você opta então por realizar a intubação orotraqueal desse paciente. E qual deve ser a medicação utilizada para a sequência rápida desse paciente? Ou melhor, quais as medicações? A gente tem que evitar as drogas que causam depressão miocárdica, ou seja, as drogas que são cardioestáveis. Então o que a gente vai optar aqui nesse momento? O primeiro vai ser o analgésico. O analgésico que a gente vai utilizar aqui vai ser o fentanil, a 3 microgramas por quilo. O paciente tem 50 quilos, 150 microgramas é a dose. Ou, se você voltar na revisão anterior, 5 ml da solução padrão de fentanil. Lembrar de aplicar 3 minutos antes da intubação para pegar o pico de ação do fentanil. O hipnótico que a gente vai utilizar aqui vai ser o etomidato, a 0,3 mg por quilo, ou seja, 15 mg para esse paciente. Ou, se preferir, 15 ml da solução padrão de etomidato que tem naquele crachá que a gente fez na revisão passada. Lembrando que o etomidato é uma droga cardioestável. Se você lembrar, etomidato tem E de estável. Deve ser aplicado lentamente para evitar mioclonias. E para qualquer hipnótico, não só para etomidato, a gente tem que checar o reflexo ciliar e o reflexo córneo-palpebral para avaliar a hipnose do paciente. Se esses reflexos estiverem abolidos, o paciente está em hipnose e pode ser intubado sem consciência. Por último, a gente vai aplicar o relaxante muscular, que vai ser a succinilcolina. A dose da succinilcolina, 1 mg por quilo, então são 50 mg. Daquela solução padrão, 5 ml para causar o relaxamento muscular. Após as fasciculações, que são essas contrações musculares causadas pelo efeito despolarizante que a succinilcolina tem, o paciente está pronto para ser intubado, já que ele já está relaxado. Nesse caso, a droga que a gente tem que evitar vai ser o propofol, porque o propofol nessa dose de indução em bolos causa uma depressão miocárdica muito importante e o paciente pode ter uma hipotensão severa ou até mesmo parada cardíaca. Uma opção a ser considerada também pode ser a acetamina ou ketamina, que tem um efeito simpático mimético, e isso vai causar um aumento do inotropismo cardíaco. Mas a primeira opção continua sendo o etomidato. Continuando com o nosso paciente, a intubação foi feita com sucesso. Uhul! Então o paciente segue na UTI em pseudoanalgesia, com propofol a 10 ml hora e fentanil 8 ml hora. No quarto dia de internação, o paciente inicia um quadro estranho de instabilidade hemodinâmica, com necessidade substancial de drogas vasoativas. Você nota que a urina do paciente está escura na sonda vesical. Na gasometria arterial, você vê o pH de 7,10, PCO2 de 35 e o bicarbonato de 9. Nos exames laboratoriais, ureia de 250, creatinina de 10,5, ácido úrico de 9,2, potássio de 6,8, sódio de 138,
cálcio iônico de 0,8 milimol, CPK de 5.000 e LDH de 1.200. O que está acontecendo com esse paciente? Qual que é a conduta que a gente tem que tomar? Qual que é o diagnóstico principal que a gente tem desse paciente? Para a gente ter uma ideia, é melhor a gente ver o que está acontecendo com ele como um todo. Então a gente vai ver quais são as alterações que estão aparecendo aqui com ele, que configuram também outras síndromes. O paciente tem aqui então acidose metabólica, a gente viu um pH bem ácido, com bicarbonato baixo, insuficiência renal, com elevação da ureia e da creatinina, e outro diagnóstico que a gente pode ver aqui também nos nossos achados. Lembrando que a gente tem aqui hipercalemia, hiperuricemia, hipocalcemia, elevação de enzimas musculares, mioglobinúria. O que pode estar causando isso? A destruição muscular. Então o paciente tem também rabdomiólise. Paciente com acidose metabólica, insuficiência renal e rabdomiólise, o que a gente pode estar pensando nisso? Síndrome da infusão do propofol, que conforme a gente já discutiu na revisão anterior, é uma síndrome causada pela infusão prolongada ou em altas doses de propofol. Esse paciente já está usando propofol há 4 dias, então a gente tem que considerar a síndrome da infusão do propofol. E o que a gente tem que fazer, quais são as medidas que a gente tem que fazer para tratar esse paciente? No caso então vai ser suspender a infusão do propofol, trocar por midazolam no caso, e fazer medida de suporte. Lembrando também que essa síndrome é comumente fatal, então temos que ter uma atenção redobrada nesse caso. Continuando aqui com o caso do paciente, o paciente apresentou melhora do quadro de síndrome de infusão do propofol. No plantão seguinte, você observa que o paciente apresenta quadro de choque refratário ao uso de drogas vasoativas. Você meio que já está desesperado de tanto que o paciente complica, né? Esse aqui tem um pé frio. Nos controles, observa que o paciente faz constantemente quadro de hipoglicemia. Nos exames laboratoriais, sódio de 120, potássio de 7,1 e glicose de 52. O que está acontecendo com esse paciente, o que levou a isso e qual que é o tratamento para esse paciente. Nosso paciente tem hiponatremia, hipercalemia e hipoglicemia, que nada mais é do que a tríade clássica de insuficiência adrenal, nesse caso, secundária ao etomidato. Lembrando que o etomidato causa a supressão da enzima 11-beta-hidroxilase lá na adrenal, diminui a produção do cortisol, por isso que leva à insuficiência adrenal. Isso a gente viu na revisão anterior. Se você não viu, vai na revisão anterior para você ver como é que funciona. Lembrando daquele nosso mnemônico. Etomidato começa com um E de insuficiência adrenal. Não, você é burro, cara, que loucura. Tá, eu juro que é a última vez que eu falo ele, tá bom. Qual que é o tratamento? Hidrocortisona. Fazer uma dose de ataque de 100 mg em bolos, endovenoso, e uma dose de manutenção de 50 a 100 mg de 6 em 6 horas. Tem alguns lugares que falam para fazer 300 mg no soro de 120 ml e correr a 5 ml hora. Lembrar que em pacientes hipotensos, fazer uma reposição volêmica vigorosa para poder reverter esse choque por insuficiência adrenal e também tratar a hipoglicemia desse paciente com soro glicosado, de acordo com a glicemia capilar do paciente. Lembrando também das medidas de suporte. Esse paciente está com hipercalemia e tem que fazer as medidas também para hipercalemia e proteção miocárdica. Isso a gente vai ver ainda na revisão de hipercalemia. Muito obrigado e até a próxima.